Então, dando sequência ao nosso exemplo, o nosso primeiro passo é a matriz de distâncias para as entregas da WebVan. Então, o que nós vamos fazer? Vamos montar uma matriz. Então, nós temos aqui a distância entre cada um dos pontos, incluindo o CD. Como que nós calculamos essas distâncias? Então, nós utilizamos essa equação aqui. Então, nós temos aqui o cateto oposto ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado, e nós tiramos a raiz disso. Então, na verdade, nós já vimos essa lógica na nossa aula sobre localização. Mas para vocês relembrarem, né, se nós formos calcular aqui a distância entre o ponto 2 e o 4, nós podemos formar um triângulo, né? Então, cada um dos lados é feito conforme essa equação aqui, o x de A menos o x de B, ou seja, o x de 4 menos o x de 2, no nosso exemplo, ao quadrado, mais o y de A menos o y de B ao quadrado. Então, nós temos aqui y de 4 menos o y de 2, x de 4 menos o x de 2. Então, se nós temos cada um dos catetos, nós conseguimos calcular a nossa hipotenusa, ok? Então, esse cálculo foi feito aqui no Excel. Como são muitos, nós acabamos incluindo uma equação em que a gente consegue aproveitar para cada uma das distâncias entre os pontos. Então, utilizando essa equação, colocamos no Excel e fizemos assim os cálculos, ok? Bom, assim nós partimos para o segundo passo do nosso método, que é fazer o cálculo da matriz de economia para as entregas da WebVan. Então, para calcular as economias que nós temos entre dois pontos, nós utilizamos essa equação aqui, que ela é a distância entre o CD e o ponto X, mais a distância entre o CD e o segundo ponto, que nós estamos chamando de Y, e subtraindo a distância entre x e y. Essa economia seria comparar um caminho saindo do CD, indo até o cliente 1, por exemplo, voltando, indo até o cliente 2 e voltando, com a alternativa de sair do cliente 1, ir para o 2 e voltar para o CD. Então, colocando a equação para o cálculo da matriz de economia aqui no Excel, nós temos como calcular, né, todas as economias entre os pontos conforme nós já explicamos, ok? O próximo passo, então, é a designação dos clientes aos veículos, que é o passo 3. Bom, para isso, para facilitar a nossa vida, a gente criou aqui uma planilhinha no Excel que escolhe na matriz de economia a maior economia, segunda maior economia, terceira e assim por diante, tá? Utilizando a equação de maior. Por que a gente fez isso? Porque agora a gente tem que ver o seguinte: a primeira rota a gente vai fazer incluindo a maior economia, porque quanto maiores são as economias de distância, menores serão as distâncias percorridas em cada rota, ok? Então, segundo o Excel, a maior economia que a gente tem aqui nessa matriz é 34,2, que eu já deixei marcadinho aqui para facilitar a gente. 34,2 são os clientes 6 e 11. Então, nós já sabemos que nessa primeira rota, nós incluímos os clientes 6 e 11, ok? A gente coloca aqui a capacidade do veículo de 200 unidades, que é dado no problema, e nós temos aqui a carga do 6, que nós tiramos daqui, dessa nossa primeira parte da planilha, ok? E nós temos aqui a carga do cliente 11. E aqui nós vamos acumulando, né? 16, 91 mais 16, 107, e assim a gente vai acumulando para saber o limite de clientes que nós vamos incluir na rota, ok? Se nós incluirmos o cliente 6 e 11, nós vamos agora para a segunda maior economia, que é 33,5.
33,5 é a economia entre 6 e 7. Então, como nós já incluímos o 6, nós agora acrescentamos apenas o 7. Ok? Colocamos a carga dele aqui, que dá no total 163 junto com os demais. Vamos agora para a terceira maior economia, 32,5. E aí nós verificamos que é entre 7 e 11. Como os 7 e 11 já estão na rota, o que a gente faz? Ignora essa economia e passa para a quarta, 32,2. Né? 32,2 é a economia entre o cliente 10 e 11. O 11 já está na minha rota, mas o 10 não. Mas por que eu não incluí o 10? Porque se eu for verificar aqui, eu já estou com 163, ok? E cabe 200. Se eu for ver qual é a carga do meu cliente 10, a gente vai ver que é 47, e aí não vai caber aqui no meu caminhão. Então, eu tenho que ignorar essa economia e passar para a próxima. Se a gente for fazendo essas iterações, né, de ver a economia, ver qual é a carga do cliente que está sendo sugerido para incluir na rota e ver se cabe, nós vamos parar na economia que vai ser entre 8 e 11, ok? E aí nós conseguimos incluir o cliente 8, porque ele tem uma carga de 30, e aí soma 193 unidades de carga acumulada, ok? Bom, formamos a primeira rota, e aí a gente parte para a segunda rota. Então, a gente volta nas economias que não foram incluídas antes, ok? Na rota 1, e aí começa o processo novamente. Assim a gente faz para cada uma das rotas, parando de incluir cliente à medida que a gente tem acúmulo que não permite mais a inclusão de nenhum outro cliente pela sua carga que já foi dada na planilha anterior. Então, para a gente entender aqui melhor, né, do ponto de vista visual, nós pegamos aquele plano cartesiano de novo e juntamos aqui os pontos que vão ficar na mesma rota, né? Então, se a gente pegar aqui a rota do cliente 6, 11, 7 e 8, a gente tem aqui na cor preta, né? 6, 11, 7, 8. Cliente 1, 3 e 4, nós temos aqui cliente 1, 3 e 4, voltando para o CD. Cliente 5, 10, 12, 13, 5, 10, 12 e 13, ok? E cliente 2 e 9, cliente 2 e 9. Então, nós formamos as nossas rotas aqui, ok? E aí, nós temos agora o quarto passo, que é a organização dos clientes dentro da rota. Qual é a ordem que a gente vai passar? Então, nós vamos ilustrar aqui, por exemplo, com o método de varredura, pegando a rota verde, né, que é a que coloca os clientes 5, 10, 12 e 13. Se a gente fosse fazer a varredura, conforme a gente explicou no outro exemplo dessa aula, nós teríamos aqui o nosso radar passando pelo cliente 5, 10, 12 e 13. Então, eles foram incluídos nessa mesma ordem, nessa rota. Porque nós poderíamos ter esses mesmos pontos, esses mesmos clientes na rota, mas passando em ordens diferentes. Mas o método de varredura nos dá essa ordem e ele prevê que nós vamos ter também uma economia, né, uma menor distância percorrida, passando nesses pontos, nessa ordem, nessa nossa rota aqui. E assim a gente fez para todas as outras rotas, ok? Nesse exemplo, nós temos a resolução feita, né, por um método, por uma heurística específica, que nós acabamos de mostrar, e nós temos agora um outro passo adicional, que seria o sequenciamento, né, dos clientes dentro das rotas. E aí nós não vamos nos aprofundar muito nisso, mas nós vamos apresentar o resultado de 4 heurísticas de sequenciamento para que vocês entendam
que, dependendo do método que você vai usar, você pode ter resultados um pouco diferentes, ok? Se vocês olharem no nosso livro de referência, vocês vão ver que lá ele faz o sequenciamento dos clientes dentro das rotas utilizando 4 métodos, tá? Os detalhes estão todos lá, mas nós temos aqui os resultados, utilizando essas diferentes heurísticas, né? Inserção pela maior distância, inserção pela menor distância, vizinho mais próximo e varredura, que foi o que a gente ilustrou. Se vocês olharem, dos 4, 3 têm o mesmo resultado de distância total de cada viagem nessa rota verde que a gente pegou lá do nosso exemplo. Somente o vizinho mais próximo dá um resultado diferente, que inclusive é maior. Então, essa sequência de paradas seria descartada porque ela não é a que vai trazer a menor distância. Por fim, a gente ainda poderia, né, aplicar as heurísticas de melhoria de resultado para tentar aperfeiçoar o resultado de uma dada solução. Para isso, nós temos algumas heurísticas que são utilizadas, né? Vocês podem consultar, para quem tiver interesse, ao material complementar, ao texto complementar que nós disponibilizamos, mas nós citamos aqui os dois mais conhecidos, né? Que é o 2-OPT e 3-OPT. Essas duas heurísticas de melhoria de solução, como o próprio nome diz, elas são aplicadas para ver se você consegue ainda melhorar o resultado da sua solução inicial. O que seria melhorar o resultado da solução inicial? Tentar reduzir ainda mais as distâncias percorridas, tentar reduzir custos ou o tempo de saída da origem até a chegada no destino com as paradas intermediárias, ok? Bom, depois de todos esses exemplos que a gente viu aqui, vocês podem chegar à conclusão de quais são as vantagens de se fazer a roteirização, né? Então, se a gente for recapitular, nós vimos que nós conseguimos diminuir os tempos de entrega, nós conseguimos reduzir as distâncias percorridas, reduzir ainda, economizar combustível, melhorar o uso da frota e, consequentemente, reduzir custos. Então, resumindo, quando você se debruça sobre um processo de roteirização, você está aumentando a probabilidade de contribuir para aquele equilíbrio do trade-off de custo e nível de serviço. Ok? Então, se você reduz distâncias percorridas, por exemplo, na sua rota, você tem a condição de reduzir os seus custos, né? E também reduzir o tempo de entrega, ou seja, você está melhorando a relação do trade-off custo-nível de serviço. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma de nossas aulas. Agradecemos a todos pela atenção. Relembramos os links que estão disponíveis no nosso cronograma, que são os links do blog da disciplina, do canal do YouTube e por e-mail do professor. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode nos enviar uma mensagem que nós estaremos prontos a responder. Não se esqueça do nosso método de estudo, né? Assista os vídeos, leia o texto de referência, faça o teste de conhecimento e, se você tiver alguma dúvida, volte ao início. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez, bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.